Olá pessoal, mais uma questãozinha aí, EMESCAN 2021/2, uma questão que tem o nitrogênio como elemento central e diz o seguinte: o nitrogênio é um dos elementos mais essenciais aos organismos vivos. Ele é encontrado em muitos compostos fundamentais para a vida, incluindo as proteínas, os ácidos nucleicos, as vitaminas e os hormônios. As plantas usam compostos contendo nitrogênio muito simples, especialmente amônia, amônio e nitrato. Quanto às propriedades gerais dos compostos moleculares citados no texto, conclui-se. E aí, letra A, galera, ele traz o seguinte, ó, as três moléculas possuem a mesma geometria molecular. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui comigo. Pessoal, o nitrogênio ele é um elemento da família 5A, significa que ele tem 5 elétrons na camada de valência e, portanto, precisa fazer 3 ligações químicas. Quando está na amônia, o hidrogênio, que só faz uma ligação, você vai ter 3 hidrogênios ligados ao nitrogênio. E aí, então, formam 3 ligações covalentes, uma com cada hidrogênio. Porém, sobra um parzinho de elétrons aqui em cima, em que esse par de elétrons aqui faz com que a estrutura da molécula assuma esse formato, que é um formato que chamamos de piramidal trigonal. Então, assim ficará a geometria da amônia, geometria da molécula de amônia. O cátion amônio é quando você tem amônia que recebe um íon H+. Pessoal, o hidrogênio quando se liga quimicamente se estabiliza com 2 elétrons. O íon H+ é o hidrogênio sem elétron e, portanto, é um cara que está apto a aceitar uma ligação coordenada, uma ligação dativa. E como o nitrogênio tem esse parzinho de elétrons disponível, ele pode, então, emprestar esse par de elétrons para o H+. E, então, forma o cátion amônio. Aqui. Que hoje em dia nem representamos mais a setinha para identificar a ligação dativa. A gente usa o traço normal mesmo, ok? Bom, estou botando a dativa aqui para ficar mais fácil para você visualizar. E aí esse tipo de estrutura molecular, onde eu tenho 4 nuvens ligantes, é uma estrutura chamada de estrutura tetraédrica. Então observe que a geometria já não é a mesma. O ânion nitrato, pessoal, é um ânion que descende do ácido nítrico. O ácido nítrico é o HNO3. Quando você tem um ácido oxigenado, o hidrogênio ionizável ele fica ligado ao oxigênio e o HO se liga ao átomo central, no caso o nitrogênio. Então, se eu fizesse primeiro a do ácido nítrico, eu teria o hidrogênio ligado ao oxigênio e o HO ligando ao nitrogênio central. Porém, o nitrogênio precisaria fazer 3 ligações, até aqui fez uma. E então, como faltaria ligar ainda 2 oxigênios, o próximo oxigênio poderia aqui se ligar ao nitrogênio por uma dupla ligação. E nesse caso, teria feito as 3 ligações que precisava. Só que ainda faltaria o terceiro oxigênio. Oxigênio, para se estabilizar, precisa fazer 2 ligações ou receber uma dativa aí com os 2 elétrons, ok? E então, ó, teria aqui uma dativa para um oxigênio, novamente não precisaria usar a setinha, ok? E assim ficaria então o par de elétrons aqui sendo emprestado para esse oxigênio. Para eu ter a fórmula do ânion nitrato, bastaria fazer o que? Ó? Retirar o hidrogênio e colocar aqui a carguinha negativa. Como eu tenho uma geometria com 3 nuvens ligantes, 2 ligações simples e uma dupla, 3 nuvens ligantes apenas me dá uma geometria trigonal plana. Então, observe que eles teriam geometrias diferentes. A letra A está errada. Beleza? Vamos para a letra B. A letra B diz o seguinte: o número total de elétrons presentes nas moléculas de NH3 e NH4+ é igual. Bom, vamos fazer esse cálculo. Vem comigo aqui, ó. Observe o seguinte, pessoal. Para você calcular o número de elétrons, você pode primeiro determinar o número de prótons, que é simplesmente somar os números atômicos. Lembre-se que o número atômico é o número de prótons do elemento. E então, se eu for na tabela periódica, percebo que o número atômico do nitrogênio é 7. Isso quer dizer que um átomo de nitrogênio teria 7 prótons. Como é um átomo apenas, daria 7 prótons referentes ao nitrogênio.
Hidrogênio, cada hidrogênio tem um próton, o número atômico dele é 1. Sendo 3 hidrogênios, teria 3 prótons provenientes de hidrogênios. Somando aqui, eu teria um total de 10 prótons. Quando a molécula é neutra, o número de prótons e elétrons tem que ser iguais. Por isso aqui, teria também 10 elétrons nessa molécula. Vamos avaliar agora o cátion amônio. Só tem um nitrogênio, que tem 7 prótons, e nós temos aí 4 hidrogênios. Cada hidrogênio tem um próton. Isso daria, então, 4 prótons provenientes de hidrogênio, o que, somando, totalizariam 11 prótons nessa molécula. Veja, se fosse neutro, teria também 11 elétrons. Com carga 1 positivo, quer dizer que tem um elétron a menos que próton. Então, ele vai ter 10 elétrons. Consequentemente, observe que tem o mesmo número de elétrons nessas duas moléculas e daí a alternativa B está correta e é a resposta dessa questão, pessoal. Aqui, ó. Agora, na letra C ele diz, os ângulos de ligação das moléculas amônia e nitrato são iguais? Galera, vimos que não, por quê? Veja, a amônia ela tem uma geometria piramidal trigonal. No caso da amônia, você teria um ângulo de ligação ali em torno de 107 graus. Não precisaria nem saber isso aqui, mas só pelo fato de ter as geometrias distintas, os ângulos de ligações já tendem a ser diferentes, ok? Então, estaria errado. E vamos ver a letra D, que fala o seguinte, ó. A quebra de ligação química nas 3 moléculas ocorrerá com liberação de energia. Galera, isso é um conceito. Qualquer ligação química quebrada requer absorção de energia e não liberação. Beleza? Tranquilo? Espero que você tenha entendido tudinho. Valeu, galera!